Mas, de qualquer forma, nunca será demais relembrar que a ligação da Ericeira ao mar remonta à sua existência, ou seja, a 1000 anos antes de Cristo. Mas também o testemunho que nós encontramos mais antigo relativamente à sua ligação remonta a 1229, ou seja, ao foral que foi dado à Ericeira pelo então mestre Davis, D. Frei Rodrigues Monteiro. Aí aparecem as primeiras referências aos pescadores da Ericeira. Naturalmente que saberão também os presentes que a época áurea, a epopeia da Ericeira relativamente àquilo que é a atividade marítima acontece em meados do século XIX, onde o porto da Ericeira era o quarto porto mais importante a nível nacional. Seguramente alguns dos presentes não tinham esta noção, mas a seguir ao porto de Lisboa, ao porto do Porto e ao porto de Setúbal, o porto da Ericeira era o quarto porto mais importante a nível nacional em meados do século XIX. Relatos que existem também aqui na Ericeira de 1834 dizem-nos que à data existiam 175 embarcações fundeadas no porto da Ericeira. Portanto, é um número que hoje nós, infelizmente, não vemos, mas que não nos pode deixar de motivar e de perspectivar naquilo que há de ser a importância futura da Ericeira no que ao mar diz respeito. O testemunho que nós encontramos mais antigo relativamente à sua ligação remonta a 1229, ou seja, ao foral que foi dado à Ericeira pelo então mestre Davis, D. Frei Rodrigues Monteiro. Aí aparecem as primeiras referências aos pescadores da Ericeira. Naturalmente que saberão também os presentes que a época áurea, a epopeia da Ericeira relativamente àquilo que é a atividade marítima acontece em meados do século XIX, onde o porto da Ericeira era o quarto porto mais importante a nível nacional. Seguramente alguns dos presentes não tinham esta noção, mas a seguir ao porto de Lisboa, ao porto do Porto e ao porto de Setúbal, o porto da Ericeira era o quarto porto mais importante a nível nacional em meados do século XIX. Relatos que existem também aqui na Ericeira de 1834 dizem-nos que à data existiam 175 embarcações fundeadas no porto da Ericeira. Portanto, é um número que hoje nós, infelizmente, não vemos, mas que não nos pode deixar de motivar e de perspectivar naquilo que há de ser a importância futura da Ericeira no que ao mar diz respeito. É evidente que toda esta ascensão e o declínio que veio a seguir, essencialmente motivado pelo desenvolvimento do caminho de ferro, especialmente a linha do Oeste, tirou à Ericeira o protagonismo que teve no século XIX e no início do século XX, naturalmente, que baixou. Baixou por um lado, mas cresceu por outro. Cresceu essencialmente por aquilo que foi a atratividade das suas praias, e não posso deixar de citar o célebre francês Charles Lepierre, um célebre engenheiro químico que deu origem ao liceu francês que está hoje em Lisboa, que disse, justificadamente, porque era um químico, repito, que as praias da Ericeira eram as praias com maior índice ou percentagem de iodo a nível nacional, o que motivava à data, ou seja, no século passado, a vinda de muitos veraneantes e turistas para a Ericeira para poderem vir ao ferir desta bondade natural que era o iodo, ao fim e ao cabo, com capacidades medicinais. A pesca, setor primário, e também pesca lúdica, desportiva e todas as vertentes de pesca, o setor de recreio e lazer, o setor do turismo, onde liga naturalmente ao desporto e à questão do surf, e aqui questões novas que nós valorizamos nem tanto, mas que me permitam também partilhar. A questão da aquacultura, que existem aqui na sala alguns promitentes investidores que também terão interesse, não obstante sabermos aquilo que é a agrura, muitas vezes, do nosso mar. Mas existe vontade, sei eu também, e alguns dos presentes poderão atestar, da intenção de se avançar com alguns projetos de aquacultura no concelho. E por último, e não menos importante, a questão da paisagem. Muitos daqueles que nos visitam vêm à Ericeira porque é bonito, é agradável estar na Ericeira. E a Ericeira,
naturalmente Ericeira sem mar não existia. Portanto, a manutenção desta paisagem agradável, ela deve continuar a existir na Ericeira. Portanto, Sr. Secretário de Estado, o Sr. veio ao local certo, o Sr. está com a gente certa e, naturalmente, nós iremos ter todo o gosto em ouvi-lo a si e à sua equipa a partilhar connosco aquilo que é a Estratégia Nacional para o Mar, que tem tanto interesse a nível nacional e, acredito, como interesse tem para todos estes amigos que permitem que os trate assim, que estão à sua frente e que querem ouvir e que querem partilhar e que, naturalmente, vão também questionar aquilo que nos vai na alma relativamente ao interesse que também cada um tem de per si na matéria que nos vai apresentar. É sempre um prazer vir à Ericeira. Conheço a Ericeira há muitos anos, jovem, passei aqui muitas vezes férias. Os meus filhos de vez em quando vinham para aqui surfar estas águas, de modo que conheço bem estas praias, conheço estas águas e já como profissional passei aqui muito tempo do lado de fora a fazer levantamentos hidrográficos, colheitas de amostras, caracterização do fundo. Portanto, conheço toda esta área, não só como banhista, mas conheço também lá dentro do mar, também relativamente aos recursos naturais, às pescas. Bem, enfim, posso dizer que conheço de facto o mar da Ericeira por dentro e por fora. E, portanto, é evidentemente mais do que adequado estar aqui. A Ericeira não podia passar ao lado de uma sessão de discussão relativamente à Estratégia Nacional para o Mar. Esta Estratégia Nacional para o Mar foi aprovada no dia 27 de fevereiro por aquilo que se chama a Comissão Interministerial dos Assuntos do Mar. É uma estratégia de desenvolvimento e ela irá ser apresentada pelo seu Diretor-Geral de Política do Mar, uma curta apresentação do seu conteúdo, mas eu tecerei algumas considerações. O novo mapa de Portugal, que surgirá com a conclusão do processo de extensão da plataforma continental, contém uma grande diversidade de sistemas naturais, aos quais está normalmente associado um conjunto valioso de recursos naturais, vivos e não vivos, com grande potencial de exploração. Assume particular relevância e atualidade a discussão do regime jurídico vigente e a respectiva necessidade de regulamentação complementar dos recursos genéticos, nomeadamente no âmbito da Convenção de Biodiversidade e das Nações Unidas, quer ao nível de grupos informais, quer de expressa menção na Resolução dos Oceanos aprovada pela Assembleia. Mas 70% é mar, sendo que esse mar é um mar ainda não explorado, é um mar ainda de desconhecimento e, como tal, nós temos necessidade de conhecer e, por consequência, surgir oportunidades que não estão a ser aproveitadas presentemente. Oportunidades essas, quer no âmbito da energia, quer no âmbito dos recursos vivos e não vivos, da biotecnologia azul, que será uma nova grande oportunidade que Portugal tem com estas novas fronteiras marítimas e nos produtos de valor acrescentado que poderão surgir com o domínio deste desconhecimento mais no futuro. Portanto, de facto, a verdadeira corrida na Terra, naquele planeta que nós chamamos Terra, é de facto a corrida ao oceano. Se passarmos a analogia do slide anterior para o caso português, nós não temos 70% de oportunidades, mas de facto o nosso domínio espacial marítimo representa 97% de oportunidades. Isto porque, pela equivalência da razão entre terra e mar, a nossa faixa costeira, sendo Portugal, como o Sr. Secretário de Estado disse, a nossa terra, portanto, Portugal continental, é uma faixa costeira. E o nosso domínio espacial de grande dimensão é, de facto, o mar, que é 97% de mar, ou seja, 97% de oportunidades. A questão aqui é como é que vamos poder explorar estes 97% de oportunidade, e a Estratégia Nacional para o Mar é, de facto, um pilar importante no caminho desta exploração. A plataforma continental de um Estado costeiro, como é o caso de Portugal, é, de facto, o direito que esse Estado tem, portanto, do solo e subsolo adjacente ao Estado costeiro.
e um Estado tem o direito soberano sobre os recursos existentes no solo e subsolo. Nós estamos apenas a fixar os limites exteriores dessa nossa soberania dos recursos. Ou seja, nós estamos a fixar, a pôr os marcozinhos no terreno, neste caso 1350 pontos, que definem o limite exterior da nossa plataforma continental e descrevem a fronteira entre o chamado alto mar, que é um regime de património da humanidade, e aquilo que Portugal tem direito de explorar. Vamos ver à frente quais são os grandes desafios, e este slide é muito elucidativo porque mostra a localização do domínio espacial do novo mar português comparativamente com a área da Europa continental e comparativamente ali com o mar Mediterrâneo e o mar do Norte. De facto, é uma grande área, mas é uma área particularmente desafiante em três grandes aspectos que vamos ver seguidamente. Antes de apresentar esses pontos desafiantes, e resumidamente, está aqui um pequeno slide que mostra as fases de como o processo deverá ser concluído de modo a fixar esse limite exterior. E temos aqui uma primeira caixa onde temos a proposta, é submetida ao Secretário-Geral das Nações Unidas, que já foi, portanto, em maio de 2009, há feita uma apresentação à Comissão de Limites que foi feita em 2010 e depois essa proposta é dada a conhecer internacionalmente, é nomeada uma comissão e, como o Sr. Secretário de Estado disse, penso que em 2014 deverá ser nomeada a subcomissão que vai avaliar a nossa proposta. Depois há um processo interativo entre Portugal e essa subcomissão, de forma a serem apresentadas recomendações da fixação desse limite exterior, que poderá ser aceito ou não pelo Estado português, caso seja favorável ou não.